E para o desafio do canal da Sofia de ler ficção científica, li este mês A Guerra das Salamandras. Olá e sejam bem-vindos ao meu canal As Minhas Leituras, e este livro que vos venho falar de hoje, apesar de estar classificado como ficção científica, eu não o considero grande ficção científica, talvez mais uma ficção utópica. Este livro é A Guerra das Salamandras, de um autor checo, Karel Čapek. Este livro eu tenho nesta edição, isto é uma edição velhota, uma edição da Caminho Ficção Científica, uns livros de bolso que saíram já há muitos anos. Esta é uma edição de 1985, uma edição já bastante velhota, e é uma edição com umas letras muito pequeninas, que eu quase que tive que ir comprar uma nova edição, porque é uma edição nova. Bem, este livro da Caminho foi editado em 1985, depois a Europa América voltou a editar A Guerra das Salamandras em 2009, com uma capa muito gira, é a capa que eu mais gosto destas três edições que vos vou mostrar hoje. Esta capa é uma capa muito feinha, mas todos estes livros desta coleção, e eram imensos, tinham umas capas assim muito modernas, mas feias. Mas a capa que eu vos estava a dizer da edição da Europa América de 2009 é uma capa muito engraçada, muito bonita, e que vê-se que quem fez a capa leu o livro. Depois temos aqui mais recentemente uma edição da Antígona de 2018, e vou deixar-vos aqui a capa também para ver. Já não é uma capa, pronto, é uma capa com uma salamandra, mas não é o tipo de salamandra que é descrito no livro. Este livro não tem uma data de início da ação, mas eu acho que será no virar do século XIX ou para o século XX, talvez, em que se fazia muita coisa ainda por barco, porque esta história começa quando um capitão holandês, Van Tok, atraca o seu navio numa pequena ilha da Indonésia, e o que é que ele procura? Ele procura locais onde hajam ostras para colher pérolas. Ele diz que muitas ilhas já estão batidas, já não há ostras, noutros sítios foi proibido de colher as ostras, e então ele anda à procura de sítios. Ele tem na sua tripulação 2 mergulhadores, 2 rapazes que conseguem mergulhar e estar debaixo de água durante vários metros debaixo de água, durante muito tempo sem vir à superfície, e esses 2 mergulhadores andam com ele para apanhar pérolas, porque ele anda à procura. Então ele chega a uma pequena ilha onde os locais dizem que não há pérolas, que talvez haja na Baía do Diabo, na Devil's Bay, mas que ninguém lá vai porque lá vivem os diabos. E ele pensa mais coisas dos indígenas ou coisas dos populares, e vai até à tal Devil's Bay, nessa pequena ilha, que é na ilha de Tanahmasa. Chega à baía, atraca o seu barco, os rapazes mergulham para ver se há ostras nessa enseada. Quando vêm à superfície, trazem 2 ou 3 ostras, mas entretanto eles dizem-lhes que há uns seres lá embaixo, negros, que existem muitos, e que eles não têm assim medo deles, mas que ele diz que são assustadores, que só ficaram a ver, e entretanto descobre-se que são umas salamandras que não têm o tamanho de um ser humano adulto, têm o tamanho de um jovem, 1 metro e tal, que andam nas 2 patas traseiras,
e que vivem debaixo d'água. Elas vêm depois fora d'água ao vê-los, e o capitão começa uma relação com elas que é uma relação engraçada, porque elas não são nada agressivas, e o capitão vê que nessa baía elas são atacadas por tubarões, e o capitão ensina-lhes. Primeiro ele arranja alguém que que é um caçador de tubarões, para matar os tubarões e para não as atacarem, e elas depois, ao verem o outro a matar os tubarões, elas próprias acabam por aprender a utilizar facas que o capitão Van Tok lhes dá, e quando ele lhes dá essas facas, elas trazem-lhe uma ostra, e torna-se aí um jogo em que quanto mais facas ele lhe desse, ou quanto mais os presentes ele desse, mais ostras ele receberia e mais pérolas ele receberia. Depois há muitas histórias, pequenas histórias, e este livro vai contando pequenas situações e pequenas histórias que vão acontecendo com as salamandras. A história é muito interessante. Vamos descobrir então esta nova espécie desconhecida das salamandras, e vamos ver que elas são extremamente inteligentes, aprendem bastante coisas e aprendem muito rapidamente, e aprendem. Uma das coisas interessantes e diferentes dos outros animais é que aprendem a comunicar. Elas falam num dialeto muito básico de inglês, e acabam por ser aproveitadas, e acabam por... Nós depois sabemos muito sobre a biologia, sobre a zoologia, sobre como é que elas se comportam, como é que elas se reproduzem, como é que elas vivem, o que comem. Sabemos, tudo isso nos é explicado, porque ao longo dos anos depois os seres humanos vão estudar as salamandras, e entretanto vão reproduzi-las em massa, porque começam a utilizá-las como mão de obra, como trabalhadores baratos, e elas não se queixam. Elas são animais muito dóceis, não fazem nada e não se queixam, e acabam por trabalhar tudo o que é construções submarinas, tudo o que é grandes obras, grandes portos, grandes construções junto ao mar, que seja preciso fazer alicerces, ou que seja preciso rebentar rocha, ou tudo o que seja trabalhos que sejam debaixo d'água, as salamandras são utilizadas para isso. Mas é uma evolução demasiado rápida, e por culpa da ganância dos seres humanos começam a haver cada vez mais salamandras, até que chega-se a um ponto em que, com o passar dos anos, já há muito mais salamandras do que existem seres humanos. E entretanto os seres humanos esquecem-se que lhes estão a dar munições, estão-lhes a dar armas para elas protegerem debaixo d'água, e estão-lhes a dar explosivos para elas trabalharem debaixo d'água, estão-lhes a dar maquinaria e outras coisas que elas precisam para os trabalhos, mas chega-se a um ponto que não se sabe bem, ninguém controla essas munições, e ninguém controla o armamento que está a ser dado às salamandras. E chegam-se a um ponto em que as salamandras acabam de evoluir, são depois separadas em várias castas. Tudo isso nos é explicado, e é bastante interessante. A evolução toda das salamandras, como é que as salamandras ajudam os seres humanos, mas depois como é que as coisas começam a mudar um bocadinho, e aí eu já não vos posso contar mais. Se quiserem saber
o que é que vai originar esta guerra das salamandras, quem é que vai ganhar esta guerra das salamandras, têm que ler o livro. Só vos digo que é uma história muito interessante, muito engraçada, para um livro que foi escrito nos anos 50, no século passado. Está uma história muito atual, porque diz-nos muito sobre a sociedade, sobre os seres humanos também. Espero que fiquem com curiosidade em ler A Guerra das Salamandras. Não tem muito de científico, daí eu dizer que isto não é bem uma ficção científica, é mais uma utopia, mas era uma coisa que poderia acontecer e já não podemos dizer nada porque também estávamos tão seguros há uns meses atrás e agora estamos neste limbo. Mas é uma história muito interessante. É um livro que se lê facilmente. Nesta edição de bolso tem 186 páginas, mas acredito que numa edição normal vá às 200 e tal, quase 300 páginas. Não sei quantas páginas tem a edição da Antígona, mas acredito que tenha mais, até porque este livro tem, como eu já disse, tem as letras muito pequeninas. Foi um bocadinho difícil de ler para mim, que sou pitósga. Espero que tenham ficado interessados neste livro, que lhes tenha aguçado a curiosidade. Boas leituras, até à próxima.